Olá, alunos, tudo bem com vocês? Para a gente poder dar continuidade aos nossos estudos sobre hereditariedade, é muito importante que a gente relembre algumas partes do núcleo de uma célula. Aqui, representado em rosa, nós temos uma célula humana. Essa parte rosa seria o citoplasma, o limite aqui seria a membrana plasmática e a parte arroxeada aqui seria o núcleo. Dentro do núcleo da célula está o DNA. DNA é essa molécula aqui que eu estou mostrando para vocês com laser. O DNA ele é formado por uma fita dupla, né? A gente vê aqui, ó, uma fita azul ligada a outra fita azul, e essa fita dupla ela está em espiral, formando aqui os degraus aqui, como se fosse uma escada. Nós temos bases nitrogenadas, que eu chamo de adenina, guanina, citosina e timina. Então o DNA ele é composto por uma fita dupla. Essa fita dupla ela tem bases nitrogenadas ligando uma fita a outra e ela está em espiral, tá certo? O DNA é chamado de ácido nucleico. Outro ácido nucleico é o RNA. Eles são chamados de ácidos nucleicos porque eles ficam dentro do núcleo. O RNA ele é formado por uma fita simples, com bases nitrogenadas, e ele é responsável pela produção de proteínas. O DNA, como eu já falei, é uma fita dupla e ele é responsável por armazenar as características hereditárias do ser vivo. Então, as nossas características estão todas armazenadas no nosso DNA. Todas as características, tipo sanguíneo, tipo de células, cor do cabelo, cor dos olhos, cor da pele e assim por diante. Tudo está escrito no DNA. Tudo está armazenado no DNA como informação genética, tá? Dentro dos genes. O RNA ele tem uma base nitrogenada chamada uracila, que substitui a timina do DNA. Então, o DNA tem timina, o RNA tem uracila. Quando a célula do nosso corpo não vai se multiplicar, o nosso DNA ele fica descondensado no formato de cromatina. Está escrito aqui, ó, cromatina descondensada. Porém, quando essa célula vai se multiplicar, essa cromatina se condensa formando um cromossomo. Então aqui ó, o conjunto de cromossomos no núcleo da célula. E aqui a cromatina condensada. O desenho ele explica muito didaticamente o DNA aqui se enrolando, se condensando, né? Ele vai se enrolar em umas proteínas chamadas histonas, ele vai se condensando para formar os cromossomos. Cada cromossomo contém a informação genética do nosso corpo, tá certo? O conjunto de cromossomos de uma célula é chamado de cariótipo. Bom, mas quando essa célula vai, então, se multiplicar, ela primeiro tem que se dividir para formar novas células, tá certo? Existem dois tipos de divisões celulares. Uma divisão chamada de mitose, que vai formar todas as partes do corpo, todas as células do corpo, que a gente chama de células somáticas, e um outro tipo de divisão celular chamado de meiose. A meiose ela vai formar apenas células germinativas, que são óvulo e espermatozoide, certo? Como que vai funcionar então a meiose? Aqui eu tenho representando aqui um esquema representando o núcleo de uma célula com dois cromossomos. A gente já viu lá que o cromossomo é o DNA condensado. Aqui eu tenho um cromossomo vermelho e um cromossomo branco. Quando essa célula aqui for formar óvulos ou espermatozoides, ela precisa entrar no processo de meiose. A meiose, então, vai começar com o quê? Com a replicação do DNA. Cada DNA aqui, o vermelho e o branco, vai se duplicar. Olha aqui na próxima figura. Você percebe que são dois cromossomos vermelhinhos juntos, dois cromossomos brancos juntos. Após a replicação do DNA, vai acontecer a primeira divisão celular. Esse núcleo vai se dividir, formando um núcleo com DNA vermelho, um núcleo com DNA branco, tá? Então aqui a gente vê um cromossomo vermelho, um cromossomo branco.
Essa parte branca no cromossomo vermelho e essa parte vermelha no cromossomo branco não importa para a gente agora. Lá no ensino médio vocês vão ver, o nome disso é crossing over e é bem importante também. Mas por enquanto a gente não precisa se ater a esse detalhe. Então aqui, ó, o DNA, né, no formato de cromossomo, se replicou, né, se duplicou, o núcleo se dividiu formando dois núcleos com dois cromossomos cada um. Esses dois cromossomos estão unidos. O que vai acontecer na segunda divisão? Cada um desses dois núcleos formados vai se dividir de novo. Esse vai se dividir formando dois núcleos com um DNA, cada um. E esse núcleo também vai se dividir formando dois novos núcleos com um DNA cada um. E esses, junto com a separação desses núcleos em dois, vai formar então o citoplasma e a membrana plasmática, formando então aqui, no caso do homem, 4 espermatozoides, no caso da mulher, um óvulo e 3 células que vão ser destruídas pelo corpo. Tá certo? Então, uma célula do ovário vai se formar um óvulo e 3 outras células que vão ser destruídas pelo corpo. Uma célula do testículo vai formar 4 espermatozoides, tá certo? Perceba que no primeiro desenho aqui, nós temos 2 cromossomos. E no último desenho, nós temos em cada célula um cromossomo apenas. Então aqui, essa célula aqui com 2 cromossomos, eu chamo de 2N, porque ela tem o conjunto de cromossomos completo. Já essa célula aqui, eu chamo de N, porque ela tem metade dos cromossomos dessa. Essa tem 2, essa tem 1. Metade de 2 é 1. Então aqui eu tenho uma célula 2N, aqui eu tenho 4 células N. Tá certo? Então eu tenho 4 células com metade do DNA. E isso é muito importante. Por quê? Porque no cariótipo humano, que é o conjunto de DNA de cromossomos lá da espécie humana, nós temos aqui pares de cromossomos. Um par de cromossomos, segundo par de cromossomos, terceiro par de cromossomos, quarto par de cromossomos e assim por diante. Esses pares de cromossomos, eles são homólogos, eles são iguais. Ó. Esse é igual a esse é igual a esse é igual a esse é igual a esse. E eles são herdados um do pai, o outro da mãe. Certo? Então, na fecundação, você recebe um cromossomo do seu pai e um cromossomo da sua mãe, formando um par de cromossomos. Então, nós recebemos 23 cromossomos do nosso pai, 23 cromossomos da nossa mãe, e ficamos, então, com 23 pares de cromossomos, do pai e da mãe. Como mostra aqui nessa imagem, ó. Cada célula do corpo de uma pessoa, exceto os gametas, possui 23 pares de cromossomos homólogos, iguais. Um proveniente da mãe, o outro proveniente do pai no momento da fecundação. Então eu tenho aqui, ó, o cariótipo do pai, com 46 cromossomos 2N. O cariótipo da mãe, com 46 cromossomos 2N também. Mas lá no espermatozoide não tem 46, tem metade, 23. Por isso que o espermatozoide é N e o óvulo também é N com 23. 23 mais 23, 46 cromossomos lá no filho. Só que os cromossomos azuis vieram do pai, os cromossomos rosas vieram da mãe. Para aqui ilustrar que essa criança, filha desse pai e dessa mãe, contém metade do DNA do pai, metade do DNA da mãe, na fecundação. Tá certo? Então aqui nós temos 46 cromossomos, célula 2N. 23 cromossomos, célula N, célula N. E aqui 46 cromossomos, 2N, 2N. Tá certo? A partir dessa revisão, vocês vão responder no caderno de vocês essas 3 perguntas referente a esse esquema e essa pergunta referente ao cariótipo humano. Tá certo? Fotografar e entregar para mim como de costume. Tá ok? Obrigado e até a próxima aula.